Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Eu sou Alexandre Castro com análise para a semana de 27 de janeiro de 2020. Selecionei os principais pares de moedas e índices com expectativa de movimento para a semana. E vamos primeiro à nossa advertência, lembrando que o objetivo desse vídeo é exclusivamente educacional, sem qualquer tipo de indicação de compra ou venda de ativos financeiros. Bom, o mercado ainda, hoje é sexta, dia 24, o mercado ainda não fechou, faltam algumas horas, somente algumas horas, mas acredito que não vai haver muita mudança, em relação ao preço. Iniciando então pelo Euro-USD, par de moedas Euro-USD. Semana passada, para quem assistiu a análise da semana, eu desenhei essa estrutura com essa linha de suporte, essa linha de divisão aqui, o preço trabalhando abaixo dela, nós teríamos aí uma possibilidade, uma probabilidade, estaria dentro de uma alta probabilidade de um movimento descendente do preço. Eu até deixei a seta, essa seta mostrando que a expectativa era do movimento de queda do Euro-USD. Então o mercado abriu, segunda, terça, quarta, quinta-feira fez já um movimento forte e hoje, sexta-feira, fez um movimento. Nós temos essa linha de suporte e 1.0999, 1 em 1, podemos arredondar ali para um número redondo, fica mais interessante. É um número interessante a ser aí tocado e testado na próxima semana. O que nós temos que observar? O preço testando essa região de 1.1 na próxima semana. Qual será a formação do preço e o volume nesse nível? Só observando que nós temos o volume de quinta-feira, que é um volume que atingiu o nível de 180 para os alunos aí que trabalham com essa ferramenta, o Index, já sabe que tem que ficar atento, tá? Mostrou aqui uma força, então uma força vendedora entrando. Eu só vou buscar uma reversão com um volume, tá? Igual ou superior a este com candle de rejeição. GBP-USD, a Libra versus dólar. Eu desenhei já há algumas semanas essa estrutura de um padrão harmônico. O mercado já que desconfigurou essa perna CD, que seria essa perna, esse movimento que nós estaríamos buscando até essa PZR. Já desconfigurou. Aqui nós podemos até buscar aí um novo padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, que eu vou estar desenhando. Que identifiquei para que vocês consigam enxergar melhor, um Deb Crab, onde nós temos uma retração aí, a próxima 886, ponto B, e uma extensão. Olha que interessante, essa extensão que seria a perna CD, ainda com expectativa, vamos colocar aqui, mantemos a expectativa de um movimento de queda, porém agora nós temos um nível diferente aqui, uma PZR, que vai convergir com este suporte. Esse é um suporte aí do gráfico diário, tá? Alguns pontos que já tocaram, que foi resistência e suporte. Então tá bem interessante aí para a próxima semana, o preço perdendo esses níveis, principalmente esses níveis de abertura da semana passada. Fica interessante para estar buscando esse forte movimento aí de quase 3.000 pontos. Euro JPY também cumpriu aí o movimento esperado. Olha que interessante, era o esperado movimento de queda. Gráfico semanal, tá? Nós tínhamos uma linha de resistência, gráfico diário está mais visível, tocou já algumas vezes no passado. E aqui eu falei a semana retrasada, não foi a passada, retrasada, deste em candle que engolfou 1, 2, 3 dias, tá? E um dia então já mostrava aí que nós poderíamos ter um forte movimento de queda. E agora nós podemos traçar aqui essa região de suporte, tá? Aqui mais ou menos, vamos pegar toda essa região, tocando aqui também, se a gente conseguisse deixar um pouco mais espessa essa linha, mas pegando todo esse nível, essa zona aí mercado 300 pontos para testar essa região. E como no euro lá, eu falei na análise do euro, vamos aguardar a formação do preço e volume quando o mercado tocar nessa região de suporte. Coloquei o volume aqui no euro JPY só para a gente estar analisando também. Olha que interessante. Um volume importante que nós tivemos, que foi responsável por esse movimento
para ir testar a resistência foi exatamente neste candle, que ele já foi perdido, ok? Foi perdido. E o candle que fez romper, fechou abaixo dele, já foi um candle também com volume, tocando 180. Portanto, a expectativa é de uma continuação, uma continuidade do movimento de queda. Só vai mudar essa expectativa se o preço, em algum momento, principalmente próximo a essa região, o volume alto, ocorra um volume alto com candle de rejeição. O USD-CAD, olha que interessante, né? A maioria dos pares aí que a gente analisou a semana passada cumprindo a expectativa de movimento. O USD-CAD, semanas atrás, era um movimento de alta quando fez essa região de acumulação, okay? Aí nós tivemos uma reacumulação, né? Eu expliquei na semana passada o porquê que tinha uma expectativa, o mercado subiu, impulsionou o volume e lateralizou, com volume baixo. Está até a setinha aqui que eu detalhei na aula, na análise passada. Volume baixo, consolidação, não recuando, lateralizando, grande probabilidade, existe uma grande probabilidade de ser uma continuidade dessa acumulação que nós tivemos aqui embaixo. Perfeito? Então o mercado explodiu, tá? O volume agora um volume alto, no candle do dia 22, expectativa de continuidade, agora o volume baixando, o mercado testando uma resistência com volume baixo, mostrando que podemos ter aí a continuidade do movimento de alta em USD-CAD. O USD-CHF, mais um aqui, ó, também cumprindo, nós desenhamos um padrãozinho, um Shark, tá? Qual que é a diferença do Shark? Para quem acompanha aí, ou são alunos dos padrões harmônicos, do Radar da Riqueza, que é o último treinamento que nós lançamos, que estuda especificamente os padrões harmônicos, nós temos aí um Shark. O Shark é quando o ponto C ultrapassa o ponto A, okay? Então tivemos, e aí a busca da semana passada dessa perna CD, okay? Eu só não detalhei aqui, vamos desenhar agora de uma forma mais detalhada. Onde seria essa PZR? Então nós temos aqui, ó, 1886, tá? Que é a extensão da perna XA. Deixa eu acertar, ajustar certinho esse fibo. Então 886 e 161 a 224. Opa, já vai dar um pouco, tá? Aqui, então nós temos toda essa região, nossa PZR. Então nossa PZR fica, vou passar aqui um pouco. Então nós temos todo esse retângulo cinza que é a nossa PZR, perfeito? Dentro desse chart, com expectativa desse movimento, dessa continuidade da perna CD do par de moedas USD-JPY. O Gold, o ouro, tá? O ouro, nós deixamos uma setinha, que era a expectativa quando o preço testasse, né, essa região de resistência, né, o mercado tinha que existir uma grande probabilidade de vir testar, foi o que aconteceu, né? Sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Então nós analisamos o mercado na sexta, foi nesse nível, e aí eu falei o seguinte: então o mercado, vamos aguardar a possibilidade dele vir testar, existe uma probabilidade desse teste de 1,555, tá? E nesse nível analisar o volume e o preço. Então vamos analisar e ver o que aconteceu. Vamos só tirar a seta aqui. Nós tivemos um belo de um candle de rejeição com um volume alto. O mercado tentou romper, não conseguiu, volume baixo, um candle novamente de alta. Qual que é a decisão, qual que é a expectativa de movimento aqui para a próxima semana? Eu vou ficar atento. O preço, ele não pode, né, se eu quero buscar venda, tá, eu vou buscar em períodos menores. Opa, aqui está em H1, tá, em gráfico diário. Mesmo assim, nós temos esse volume, vou sinalizá-lo. O volume ele está exatamente no fechamento da linha que foi de resistência, que agora virou um suporte. O preço trabalhando acima, um volume alto novamente, e
que eu tenho que observar? Com base nesse candle de rejeição, tá, e com esse alto volume, se o preço continuar subindo com candles de força compradora e principalmente se romper esse nível, tá, abandono qualquer expectativa de venda, aí nós podemos ter altas aí no ouro nas próximas semanas. Mas se dentro desse contexto, dentro dessa região de preço, tá, ocorrer candles de rejeição, que eu posso estar buscando até em períodos menores, principalmente com um volume alto, tá? Vai ser uma ótima oportunidade de venda do ouro. O nosso dólar versus o real, também cumpriu a expectativa, era um movimento de alta, o mercado veio testar essa resistência de 4,16, rompeu, agora virou um suporte. Deixa eu tirar essa seta aqui para visualizar melhor. O mercado rompeu a resistência, agora virou um suporte, exatamente sentou nesse suporte ontem e hoje abriu trabalhando acima. Vamos ver baixo volume abaixo de 180, grande probabilidade na próxima semana vir testar aí o topo, esse topo aí de 4,27, ok? Qual que é a mudança que pode mudar esse comportamento? Um candle forte, principalmente de rejeição, tá? Um doji, um pin bar, por exemplo, com um alto volume. Aí descaracteriza essa expectativa de movimento de continuidade alta. E o mini índice da Bovespa, na nossa plataforma aqui no Comprar 50, e que nós temos? Existia uma expectativa de uma correção, do preço fazer uma correção, preço vir testar novamente o 119, não houve uma correção esperada, mas o mercado foi lá testar essa região de 119, testou, fechou acima e hoje o pré-último pregão da semana fechando abaixo. Então nós temos aqui uma linha importantíssima e olha só que interessante, alto volume, tá? Alto volume, testou alto volume, o preço não conseguiu, novamente recuou, alto volume. Então, aqui nós estamos em uma região importante para a próxima semana de decisão aí de uma correção maior do mini índice ou não. Se o preço fechar acima, romper com candle de força, tá, descaracteriza essa possível correção que a gente está aguardando. Ou o preço fechando abaixo agora, principalmente deste candle, que foi responsável por esse alto volume, podemos ter aí uma boa correção, uma ótima correção. Gráfico semanal dá para visualizar melhor, nós temos uma LTA secundária com 12 mil pontos e a primária aí com 25 mil pontos. Olá, espero que tenha gostado da nossa análise. Não deixe de visitar o nosso site unitrader.tech, que você vai ter aí bastante informações e ferramentas sobre o mercado financeiro. Um forte abraço e até a próxima semana.